Olá, meu aluno. É um prazer tê-lo aí novamente para mais uma aula. E o assunto da nossa aula de hoje será o quê? Números complexos. Vamos partir para você entender um pouquinho melhor do primeiro conjunto numérico que a gente conhece. Qual é? Conjunto dos números o quê? Naturais. Show de bola. 0, 1, 2, 3, reticências. Vai embora. Quero sua ajuda. Depois dos naturais vem quem? Os inteiros. Quem seriam os inteiros? Lembra? 0, 1, menos 1, 2, menos 2 e assim vai. E depois dos inteiros, qual é o conjunto que entra? Os racionais. Que racionais, Rodrigo? As frações. Lembra delas? 2 terços, 3 quintos, menos 7 oitavos, sucessivamente. Aí também entra nesse conjunto as dízimas periódicas. Por quê? Porque toda dízima periódica existe uma fração geratriz. Show! Aí depois de você ter os números naturais, inteiros, racionais, entra quem? Os irracionais. Quem era o conjunto dos irracionais? As raízes não exatas, raiz de 2, raiz de 3, π, 3,14, reticências, as dízimas não periódicas. Lembra disso? Aí você já tem agora todos os conjuntos. Cuidado, hein? Os racionais, os irracionais, que são conjuntos disjuntos, a interseção é vazia. E depois, quando você une os dois, você tem o conjunto dos números reais. Show! E depois dos reais, a gente passa aí sim para as raízes de números negativos. Raiz de número negativo? Como assim raiz de número negativo? Raiz de menos 4. Ah, não é real? Não é real. E aí entra no conjunto dos números o quê? Complexos. E nesse conjunto que nós vamos trabalhar hoje, no conjunto dos números complexos. Maneiro, hein? É só isso? Conjunto dos números complexos. Eu vou lhe explicar, meu querido, como é que é o conjunto dos números complexos de uma maneira mais sutil para a sua compreensão. Quer ver? Olha só, Z igual a A mais BI, com A e B pertencente a que conjunto? Dos números do quê? Reais. Pulando, você vai ter o seguinte, unidade imaginária. Cuidado, unidade imaginária é o seguinte... O izinho a gente não conhece. E toda vez que aparecer raiz de menos 1, você vai ter esse izinho. Ah, é, Rodrigo? É. Onde tiver esse raiz de menos 1, esse izinho. Muito convencionado, aquilo ali é um exemplo para você. Mas sim como I ao quadrado igual a menos 1. Cuidado, hein? I ao quadrado igual a menos 1. Passando daqui, você vem para cá. Z igual a A mais BI. Onde A é a chamada parte o quê? Parte real. É a parte real do número Z, do número complexo. Por isso, complexo, que une a parte real com a parte o quê? Imaginária. BI é a parte imaginária desse número complexo. Valeu ou não valeu? Então aqui eu espero que você tenha entendido um pouquinho melhor que todo número complexo ele se abre em dois. O que? Na junção da parte real com a parte o quê? Imaginária. Onde entra essa parte imaginária? Naquele raiz de menos 4. Lembra o raiz de menos 4? Eu posso dizer que é igual a raiz de 4 vezes raiz de menos 1. Raiz de 4, por sua vez, vira o quê? 2 e raiz de menos 1. A gente viu. Viraria o quê? I. Entendeu ou não entendeu, meu querido? Show de bola. Prosseguindo, eu posso te dar alguns exemplos melhores. Olha, Z igual a 2 mais I. 2, parte real, I, parte imaginária. 3 menos 5I. 3, parte real, menos 5I, parte imaginária. Pula para cá. Z igual a menos 2 mais 2I, o mesmo caso. Valeu ou não valeu? Número real puro e número imaginário puro. Agora eu quero muito a sua ajuda. Você vai entender essa ideia de quando ele é real puro ou quando ele é imaginário puro. Você verá comigo o quê? Você verá que para isso ocorrer, uma das partes tem que ser igual a quanto? 0. Ué, Rodrigo, ele pode ser totalmente nulo? Pode. Mas aí você vai ter tanto a parte real como a parte o quê? Imaginária igual a 0. Mas eu quero que você veja quando ele é real puro e quando é imaginário puro. Então, uma delas terá que ser 0. Analisa comigo. Se Z é igual a 2, isso daqui é um número que real puro. Como é que é real puro? Por isso que eu disse que o conjunto dos números reais está contido no conjunto dos números o quê? Complexo aí. É real puro e não deixa de ser o quê? Complexo. Show de bola. Z igual a 5, real puro. Z igual a menos 3 também é real puro. Porque o 0 e aqui, ó, não precisa anotar. A parte imaginária dele é quanto? 0. Não tem que anotar isso. Aí eu deixo aqui como real o quê? Puro. Pula agora para mim, para os imaginários puros. Z igual a 3i, Z igual a menos 2i, Z igual a 7i. Isso é interessante você saber, porque aqui sumiu a parte real, vai ser 0 mais 3i, 0 menos 2i e 0 mais 7i. Entendeu ou não entendeu? E aí a gente vai pular agora para um outro casozinho para você. Qual caso seria esse? Olha,
igualdade de números complexos. Você vai comparar os números complexos. Você vai querer que eles sejam iguais. E como iguais, irei lhe explicar. Vai ser toda vez que a parte real do primeiro for igual à parte o quê? Show! Real do segundo. Da mesma forma, meu aluno, me ajuda. A parte imaginária do primeiro foi igual à parte o quê? Imaginária do segundo. Nesse momento, olha o que você tem. Olha aqui comigo. Z igual a mais BI e W igual a C mais DI. Para Z ser igual a W, aqui entre a gente, o que tem que ser igual? O A tem que ser igual ao C e o BI tem que ser igual ao DI. Veja, você pegou e igualou. Z igual a W. Consequentemente, A igual a C e o quê? B igual a D. Valeu? Isso é um caso de igualdade de números, o quê? Complexo. E depois da igualdade, olha o que eu te ensino. Adição e subtração de números complexos. Ah, Rodrigo, eu não vou saber fazer adição e subtração de números complexos. Claro que vai. Se você faz um monte de conta a sua vida inteira e você aprende que 2x mais y mais 3x menos 5y, você vai somar quem com quem? X com x, y com y. Da mesma forma, eu vou fazer aqui, mas o que você vai fazer? Parte real com parte real e depois o quê? Parte imaginária com parte imaginária. E quando você associa isso, vem comigo para ver como é que fica. Então, vamos ver agora para a gente terminar essa soma ou subtração. Me ajuda? Z mais W. Quando você pega Z mais W, você vai somar o que eu te ensinei. Parte real com parte real. A mais C mais, atenção, B mais D. Mas esses dois tinham I. O que eu fiz? Botei o I em evidência, show. Agora, se eu chego para você e peço Z menos W, é parecido. Vai ser a parte real do Z menos a parte real do W. Então ficaria A menos C mais. Ah, mas Rodrigo, tá mais. É claro, porque você vai somar a subtração das partes imaginárias. Ou seja, mais B menos DI. E aí, meu amigo, você vai ter um exemplo aqui comigo. Olha só. Primeiro exemplo. Z igual a 2 mais 5i e W igual a 3 mais 2i. Olha o que eu quero que você entenda. Eu vou chegar ali e vou somar. Z mais W. Somei parte real com parte real. 2 mais 3. Parte imaginária com parte imaginária. Ah, Rodrigo, mas você tem, claro, tem o mais. 5 mais 2i. Resultado final, Z mais W igual a quanto, hein? 5 mais 7i. Valeu? Aqui eu fiz a soma. E na subtração? É parecido. Vê só, Z menos W, usando o mesmo Z e o W. Z menos W fica 2 menos 3, parte real, 5i menos 2i, parte imaginária. E aí você conclui o que comigo? Que Z menos W, 2 menos 3, menos 1, mais 5 menos 2, vai dar o quê? 3i. Valeu ou não valeu? Entendido, meu querido? Vamos prosseguir agora para o outro caso. Z igual a menos 1 mais 3i e W igual a 4 menos 2i. Analisa comigo, direto. Z mais W, você já sabe. Menos 1 mais 4 vai dar o quê? 3. E depois, 3i com menos 2i vai dar o quê? Mais 1i. Olha o resultado. Z mais W igual a 3 mais i. Na boa. E a subtração. Cuidado, hein? Olha essa subtração agora. Vai ficar menos 1, menos 4, mais o quê? 3i menos menos 2i. 3i menos menos 2i, aqui no final vai virar mais, não vai? E se vai virar mais, a gente conclui que Z menos W vira o quê? Menos 5, show, mais 5i. Na boa? Excelente. Vamos agora para outro caso que a gente vai relacionar. Outra propriedadezinha. Olha qual que eu vou te ensinar agora. Multiplicação de números complexos. Ih, multiplicação vai ser difícil. Não, não vai ser difícil. Porém, eu quero que você não erre uma coisa. Meu aluno, quando eu botei i é igual a raiz de menos 1, por quê? Eu te falei depois, porque i ao quadrado é igual a menos 1. E quando eu tiro raiz de menos 1, é raiz de i ao quadrado. Logo, se raiz de i ao quadrado, vai virar o izinho que tinha lá. Importantíssimo, não pode esquecer nunca que i ao quadrado é igual a quanto? Menos 1. Meu aluno, isso é primordial para a gente continuar agora. Mas veja comigo, o que vai acontecer? Veja bem, Z igual a A mais BI e W igual a quem? C mais DI. O que vai ocorrer, meu aluno? Acompanha comigo. Z vezes W vai ser igual a quanto? A vezes C mais ABI mais BCI mais BDI ao quadrado. Muita atenção, muita atenção. Esse I ao quadrado era o que mesmo? Show, menos 1. E se I ao quadrado é menos 1, o que eu passo a ter ali? Olha bem, passo a ter isso aqui, ó. Z vezes W igual a AC menos BD. Por que menos BD, Rodrigo? Eu não entendi. Poxa,
BDI ao quadrado, I ao quadrado é menos 1, vira menos BD. Logo ficou AC menos BD, ficou apenas real. Mas ambos tinham I, ADI e BCI, botei I em evidência. Isso é um produto de Z vezes W. Vamos agora com valores normais, para você ter uns exemplos. Olha aqui, Z igual a 1 mais 2I e W igual a 2 mais 3I. Tirando a parte literal, olha o que eu faço. 1 mais 2I vezes 2 mais 3I, eu chuvero. Como assim? 1 vezes 2, 1 vezes 3I, 2I vezes 2, 2I vezes 3I. O que a gente chega à conclusão? Que vai dar muita atenção. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3I, 3I. Me ajuda? 2I vezes 2, 4I. Porém, agora a parte primordial. 2i vezes 3i vira 6i ao quadrado. Mas i ao quadrado é o quê? Menos 1. E meu aluno, se i ao quadrado é menos 1, quando eu chego aqui para resolver esse exercício, olha o que vai acontecer. Isso aqui vira que número? Menos 6. Se eu tenho 2 com esse menos 6, o 3i com 4i vira o quê? 7i. Conclusão final, Z vezes W passa a valer quanto tem? Olha o resultado. Menos 4 mais 7i. Entendeu? Não entendeu? É isso aqui que eu quero que você guarde muito, porque vai ser muito utilizado nos outros exercícios. Continuando, o que nós passamos a ter? Z igual a menos 2 mais 3i e W igual a 3 menos i. Outro exemplozinho para você fixar bem. Z vezes W é igual a menos 2 mais 3i vezes 3 menos i. Tudo que eu já te expliquei. Distributiva, menos 2 vezes 3 menos 6, menos 2 vezes menos i, mais 2i. 3i vezes 3, 9i. 3i vezes menos i, muita atenção, 3i vezes menos i, menos 3i ao quadrado. Só que esse i ao quadrado é quanto? Menos 1. Isso é menos 1, isso aqui vira o quê? Mais 3. Muita atenção, 2i com 9i, 11i, menos 6i. O que você vai somar? Menos 6 com 3 vai dar o quê? Menos 3 mais 11i. Entendeu? Não entendeu? Você já sabe soma, subtração e acabou de aprender multiplicação. Falta alguma dica. Qual dica falta? Conjugado para entrarmos na divisão. Quer ver comigo? Vamos lá. Conjugado de um número complexo. Como é que é o conjugado? Olha, isso eu quero que você não erre. Não tem como errar. É você guardar uma vez e nunca mais esquecer que o conjugado de um número complexo é você pegar o número complexo, a sua parte imaginária e trocar o sinal. Logo, se eu tenho 2 mais i, o conjugado dele vira o quê? 2 menos i. Se eu tenho 3 menos 5i, o conjugado dele vira o quê? 3 mais 5i. Eu só estou trocando o sinal da parte o quê? Imaginária. Atenção, pensa rápido. Se eu perguntasse para você, menos i mais 1, qual é o conjugado dele? Cuidado. Menos i mais 1, o conjugado dele é i mais 1. Porque, mas o menos está na frente. Não importa, não é o do segundo sinal que você troca, e sim da parte imaginária. Então, se eu te dei menos i mais 1, vai ficar o quê? Mais i mais 1. Continua, porque a parte imaginária agora veio primeiro. Independente da posição, só troca o sinal da parte o quê? Imaginária. Entendeu, meu querido? Isso é uma dica. Então, olha bem. Se eu te dou um exemplo aqui para você não esquecer mais. Z igual a 2 mais 3i. Quem é Z barra? Quem é o conjugado simples é esse? 2 menos 3i. Outro exemplo. Z igual a menos 2 menos 4i. Z barra vai ser menos 2 mais 4i. Mais 1 para fixar bem. Z igual a 5 menos 7i. Quem é Z barra, hein? 5 mais 7i. Entendeu? Isso é importante. Muito importante? Muito importante. Vamos agora para as propriedades do conjugado, que a gente acabou de estudar. Vai, a primeira propriedade é essa. O conjugado do conjugado é o próprio número. Ou seja, como eu te dou um exemplo, 1 mais 2i é um número complexo. Aí eu viro para você e falo, quem é o conjugado de 1 mais 2i? Aí você, 1 menos 2i. Tudo bem. E quem é o conjugado de 1 menos 2i? Volta a ser o quê? 1 mais 2i. Ou seja, o conjugado do conjugado sempre é o próprio número complexo. E depois desse, olha o próximo. O conjugado da soma é a soma dos conjugados. Como está aqui, o conjugado da soma é a soma dos dois conjugados. Valeu? Depois dessa tem mais uma. O quê? O conjugado de um produto é o produto dos conjugados. Aqui eu tenho produto de Z por W. O conjugado desse produto é igual ao quê? O produto dos dois, o quê? Conjugados. Mais um caso.
O conjugado da potência é a potência do conjugado. Cuidado com esse, hein? Cuidado com esse. O conjugado de um número complexo elevado a uma potência. Como assim um número complexo elevado a uma potência? Exemplo, 1 mais 2i elevado a 3. O conjugado disso é igual ao conjugado de 1 mais 2i, depois isso tudo elevado a 3. É o que está escrito aqui. O conjugado da potência é a potência do conjugado. Valeu? Ah, beleza! Agora já aprendi. Pulando agora para a divisão do número complexo, o que eu quero que você preste muita atenção. Por quê? Porque eu vou precisar usar o que a gente acabou de aprender, o conjugado. Quer ver? Vem aqui comigo, olha só. 1 mais i sobre 2 menos i. Eu quero achar aquela divisão dali. Sabe qual é a ideia de achar a divisão? É parecido com racionalização. Você tem que tirar a raiz do denominador. E para isso, você multiplica por quem? Porque falta o índice da raiz, não é isso? Embaixo e em cima. Aqui é parecido. Só que aqui eu tenho que tirar o quê? A parte imaginária do denominador. Ah, eu não vou conseguir tirar a parte imaginária do denominador. Claro que vai. Como que você vai? Se aqui é 2 menos i, eu multiplico por quanto? Por 2 mais i, tanto embaixo como em cima, para não alterar a fração. E o resultado aqui encontrado vai ser, chuveram em cima, 1 vezes 2, 2, 1 vezes i vezes 2, 2i, i vezes i ao quadrado. Agora, lembra, diferença de quadrado. Como é que é isso aí? A mais b vezes a menos b ao quadrado do primeiro, a ao quadrado, menos o quadrado do segundo, b ao quadrado. Então, quando eu tenho 2 menos i, vezes 2 mais i, vai virar o quê? 2 ao quadrado, menos i ao quadrado. E esse i ao quadrado é o que a gente aprendeu? Menos 1. Cuidado. Se é menos 1, menos 1, vai virar que número? Mais 1. Olha só como é que fica isso aqui. 2 mais 3i, menos 1. Sobre 5. Lembra aquele menos i ao quadrado? Virou mais 1. Logo, sobre 5. 2 menos 1 vira o quê? 1 mais 3i sobre 5. E quando eu tenho 1 mais 3i sobre 5, eu vou separar para você. Separar? Vou separar em parte real e parte imaginária. Olha o resultado final. 1/5 vai ser a parte real e 3i sobre 5 vai ser a parte o quê? Imaginária. Valeu ou não valeu? Vamos para o outro. Olha bem, 5 menos 2i sobre 2 menos 3i. Mesmo processo, eu tenho que tirar o i do denominador. E como é que eu tiro esse i do denominador? Poxa, multiplico embaixo e em cima pelo conjugado do de baixo. E quando você vai multiplicar pelo conjugado de baixo, não erre os detalhes. Vamos lá, 2 menos 3i, multiplico por quanto? 2 mais 3i, embaixo e em cima. Resultado encontrado lá de cima, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15i, menos 4i, olha, menos 6i ao quadrado, sobre o quadrado primeiro, menos o quadrado segundo, 4 menos 9i ao quadrado. Muita atenção, i ao quadrado, menos 1. Logo, resultado encontrado, 10 mais 11i, mais 6, sobre o quê? 13. Aqui entra a gente, 10 mais 6, 16, mais 11i, igual, de novo, parte real, parte imaginária. Como é que fica essa brincadeira aqui? 16 trezeavos, mais 11 trezeavos de i. Na boa ou não? Aqui você está vendo a divisão de complexos. Vamos aqui agora para o último caso, a potenciação. Olha o que ocorre na potência de i. Quando eu chego para você e falo da potência de i, eu vou começar bem devagar para você não errar. I elevado a 0 igual a 1. Depois, i elevado a 1 é o próprio quê? I. Ah, Rodrigo, por que i elevado a 0 igual a 1? Porque, cuidado com essa afirmativa. Todo número elevado a 0 é igual a... Aí você fala, 1, tá errado. Ué, errado, aprendi a minha vida inteira. Cuidado com essa frase. Todo número elevado a 0, exceto o próprio 0. Entendi. Ah, não? Vou te perguntar. 0 elevado a 2, 0. 0 elevado a 5, 0. Logo, 3 elevado a 0, 1. 4 elevado a 0, 1. E 0 elevado a 0. É uma indeterminação matemática. Guarda isso. Poucos sabem, mas agora você também sabe. Ajuda. I elevado a 0, 1. I elevado a 1, o i mesmo. I ao quadrado, que a gente passou a aula toda falando, vira o quê? Menos 1. I ao cubo. I ao cubo é i ao quadrado vezes i. Como esse aqui é quanto? Menos 1. Menos 1 vezes i vai virar o quê? Olha essas 4 daqui. Eu quero que você guarde esses resultados. Guarda aí, rapidinho. 1i menos 1 menos i. Guardou? 1i menos 1 menos i. Olha agora o próximo. I a quarta. I ao quadrado vezes i ao quadrado. I ao quadrado vezes i ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que vira o quê? Show. 1. E a quinta? E a quinta vai ser i a quarta, que a gente já tem, vezes i, que virou i. Opa! E a sexta? E a sexta é i a quarta vezes i ao quadrado. Como i a quarta era 1, i ao quadrado é menos 1,
1 vezes menos 1, depois e a sétima, e a quarta vezes e a terceira. Para. Nesse momento você começa a se questionar. E a quarta, Rodrigo, eu tinha 1, e a terceira, menos i. 1 vezes menos i é menos i. Sabe o que você se questiona? Olha para cá e presta atenção. Quando você viu a outra tabela, era 1i menos 1 menos i. E agora, os 4 de novo vão ser 1i menos 1 menos i. Sabe o que eu quero dizer? Nem preciso calcular a oitava, que você já sabe que vai ser quanto? 1. E a nona? E assim vai. Agora eu quero sua ajuda extrema. A cada quanto se repete? Show, a cada 4. E se a cada 4 se repete, você vai aprender uma regrinha. Uma regrinha que vai te ajudar muito. Independente de, quando tiver i elevado a 510. Sabe qual é o segredo? Pegar 510 e dividir por 4. E aí? E aí vai dar um resto, não vai? Em vez de botar i elevado a 510, você vai botar o i elevado a esse resto. 510 dividido por 4, eu vou te contar quanto que é o resto. É 2. Então, i elevado a 510 é igual a i elevado a 2. E aqui entre a gente, quanto que é i elevado a 2? Lembra? Show, menos 1. Isso é uma dica. Quer ver? Eu vou escrever ela para você. Me ajuda aqui. Tem agora alguns exemplos para você guardar. I elevado a quanto? 230. Eu acabei de te contar. Só que eu vou melhorar ainda a dica que eu te dei. Eu disse que é para dividir por quanto? Isso, show, por 4. Mas sabe qual é a regra da divisão por 4? Guarda os 2 últimos algarismos. Como, Rodrigo? Não entendi. Não, basta dividir os 2 últimos algarismos. E quando você divide 30 por 4, quanto que é 30 dividido por 4? Você, não lembro, lembra sim. 4 vezes 7, 28. Sobre o resto, 2. Maravilha. Isso é uma dica. Se sobre o resto 2, isso é igual a i ao quadrado, que vira o quê? Menos 1. Agora aqui tem i elevado a quanto? 575. I elevado a 575. Divido tudo? Não. Acabei de te ensinar. Divide apenas o quê? O 75. E aí eu não sei, sabe sim. Quando você fizer a conta, o resto vai ser quanto? 3. E se o resto vai ser 3, basta botar i elevado à terceira, que a gente aprendeu que era o quê? Menos i. Por último, i elevado a 2004. Não sei fazer. Claro que sabe. Mas tem 0, não importa, vai ser 0, 4 dividido por 4. 4 dividido por 4 é 1, resto 0. Se o resto é 0, i elevado a 0 vira o quê, meu amigo? 1. Acabou a brincadeira. Valeu ou não valeu? Isso é uma dica importantíssima para você. Vamos agora para o exercício. Primeiro caso. 1. Calcule k de modo que o número z igual a k ao quadrado menos 1 mais k mais 1, que é i. Olha, parte real, parte imaginária. Seja um imaginário puro, olha a maldade, não nulo. O que é esse não nulo? Que ele não pode ser igual a 0. Continua comigo. Olha aqui. Pego a parte dele real, k ao quadrado menos 1 igual a quanto? 0. E quando você iguala isso aqui, você chega aqui, solução dessa equação. K igual a mais ou menos 1. Mas se k é mais ou menos 1, que conclusão a gente chega? Se k é menos 1, teremos um número complexo com parte real imaginária e nula 0. Nula, claro. A outra, quando você substituir menos 1, vai ter menos 1 mais 1, 0. Me interessa 0i? Não, porque senão vai dar 0 na primeira e 0 na segunda. 0 na parte real, 0 na parte imaginária. O número se tornou o quê? Nulo. Não me interessa. Logo, a parte imaginária nula está descartada. Então, k igual a quanto, hein? Mais ou menos 1? Somente o quê? 1. Valeu ou não valeu, meu amigo? Isso é uma parte dos números complexos. Ainda tem algo a mais, que é a parte imaginária, que você aprenderá em outra aula. Quando você pega todo número complexo na forma algébrica, dessa forma a mais bi, e transforma ele numa parte trigonométrica, conhecida como z igual a rho cis θ, cis de um ângulo de inclinação. Isso você vai saber depois, em outra aula. Porém, a gente termina aqui. E agora vamos para a nossa dica de estudo sobre os nossos assuntos. Meu querido aluno, a minha dica de estudo hoje para você é não esquecer que i é unidade imaginária e que ela é elevado ao quadrado, ou melhor, i ao quadrado é igual a quanto? Menos 1. Por quê? Porque às vezes numa equação do segundo grau pode cair raiz de número negativo. E quando der o delta lá negativo, o que ocorre? Raiz de menos 9. Você lembra que menos 9 é 9 vezes menos 1. Ou melhor, 9i ao quadrado. E aí você vai ter depois
não pode esquecer o quê? A ideia da potência, a ideia que te leva aqui. Pega o expoente e divide por 4, ou seja, i elevado a 5.040, vai pegar 5.040 por 4. Lembra aquele segredinho? Não precisa tudo, basta pegar 40 dividido por 4. Essa é a minha dica de hoje. E não esqueça nunca, muito exercício, muito exercício. Porque só fazendo muito exercício que você chega aonde você quer, a uma perfeição na hora de resolver um concurso. Tudo bem? Um abraço, foi um prazer tê-lo mais uma vez. Até a próxima aula. Na aula de hoje falamos sobre números complexos. Lembre, números complexos, maior conjunto numérico de todos, aquele que envolve o conjunto dos reais mais o conjunto dos números imaginários, a junção formando números complexos. Logo, não esqueça, unidade imaginária, i, unidade imaginária ao quadrado, e ao quadrado é igual a menos 1. Isso é importantíssimo. Vimos o número real puro e número imaginário puro. Quando você pega um número imaginário puro, é que você acabou de cancelar a parte real. Ou seja, z é igual a mais 2i, z é igual a menos 5i e assim vai. Ao contrário, o número real puro, o que ocorre? Você cancela a parte imaginária. Logo, z é igual a 5, z é igual a menos 7. Observamos o conjugado de um número complexo. Não esqueça, o conjugado de um número complexo é você pegar a parte imaginária e trocar o sinal. Ou seja, z é igual a 2 menos 3i, vira z é igual a 2 mais 3i, muito utilizado na divisão. E estudamos as potências de i. Não esqueça, nas potências, a cada 4 se repete o mesmo resultado. 1i menos 1 menos i. Lembra? i elevado a 0, i elevado a 1, i elevado a 2, i elevado a 3. Os outros seguem o mesmo resultado. Bons estudos! Meu querido amigo mestre, a aula de hoje é um assunto um pouco difícil para os nossos alunos, mas a gente sabe que só tem uma maneira, exercitando. Então, faça ele trabalhar bastante a ideia de divisão, produto, soma, subtração, gravar sempre que i ao quadrado é igual ao quê? Menos 1. E nunca esquecer, na ideia da potência, a regra da divisão por 4, dá aquela pequena dica para ele. Basta dividir os dois últimos algarismos. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Um abraço!